Bom dia a todos. Hoje eu vou falar sobre os contratos de trabalho na relação empregatícia. Você que é empresário, que tem medo de contratar porque você não sabe como vai ficar. Então hoje eu vou explicar para você sobre essas relações empregatícias. Vou te explicar o custo que cada funcionário gera para você, cada mão de obra, cada valor que você paga, como que se reverte, tá, em favor da sua empresa. Eu gostaria de falar com vocês assuntos de casos, experiências que foi vivido, situações que podem melhorar a sua empresa. Meu nome é Cinério de Mello, sou contador, sou advogado, formação econômica. Gostaria muito de acrescentar para vocês que o objetivo principal aqui é enriquecer o conhecimento de vocês. Contrato de trabalho. Toda vez que você pensar em contratar um funcionário, você tem que ficar atento que ali está surgindo uma relação contratual entre o empregador, que é o patrão, né, e o colaborador, que é o funcionário. Então existe um contrato firmado. Contrato é uma manifestação expressa da vontade das partes. Então quando você está contratando uma pessoa, você tem que explicar para ela exatamente quais serão as funções que ela irá desenvolver na sua empresa. Ela vai falar para você: eu estou de acordo com essas funções e vou receber em contrapartida uma remuneração. Você vai explicar para ela que ela tem que cumprir uma jornada de trabalho. Ela vai falar: não, estou de acordo com essa jornada de trabalho e vou cumprir conforme o contrato prevê. Então o contrato de trabalho ele é algo muito importante numa empresa, porque ele prevê como será regida a sua relação trabalhista. O empregador ele tem que dar atenção no contrato de trabalho, porque depois ele vai querer exigir do colaborador questões que não estão ali previstas no contrato de trabalho. E aí gera conflito trabalhista, geração trabalhista. Uma coisa que é muito importante vocês entenderem é que o contrato de trabalho ele pode ser alterado, ele pode ser editado, ele pode ser modificado na constância da carreira profissional do empregado. Quando você contrata um cara para trabalhar na sua empresa, ele é um auxiliar, tá? Ele é um auxiliar de balcão lá no açougue. Só que ao longo do tempo, ele vai adquirindo conhecimentos que permita ele evoluir dentro da sua empresa. Ele sai de auxiliar para açougueiro. Ocorre ali, então, uma alteração de função. O que tem que ser feito, então, em decorrência dessa alteração de função? Tem que ser feito um aditivo contratual. Quando você solicita a contabilidade para fazer essa mudança de função do funcionário, automaticamente você está pedindo à contabilidade que faça uma alteração contratual naquele contrato de trabalho, que inicialmente era um balconista e agora é um açougueiro. Uma coisa importante aqui nessa primeira parte: existe o contrato de trabalho. O contrato de trabalho ele pode ser alterado na constância do exercício profissional do seu colaborador. Esse contrato de trabalho ele é a manifestação expressa da vontade das partes. Se um contrato de trabalho ele imprime exatamente aquilo que você quer do seu colaborador e aquilo que o colaborador está disposto a entregar para você. Toda vez que você vai fazer um contrato de trabalho, você tem que entender que ali nada mais é do que você está materializando as informações necessárias que espremem a vontade das duas partes ali. Então, o funcionário tem que cumprir uma determinada jornada, vai fazer determinada função, estando de acordo, vai receber determinada remuneração. Eu expliquei aqui, um resuminho prévio, é que esse contrato pode sofrer alterações. Obviamente, na constância do contrato de trabalho, você pode fazer uma mudança de função. Esse contrato, ele sofre alterações. Como nós estamos falando de duas partes que, em tese, seriam desequilibradas, por mais que imprimam uma vontade, por mais que celebre ali as características intrínsecas de um contrato, a justiça enxerga o funcionário em condições inferiores, né, desiguais, e o empresário com mais condição de conhecimento. O que acontece, então? Esse empresário que tem mais assessoria, que tem mais questão de conhecimento, a justiça acolhe mais o colaborador. Por esse motivo, existem algumas vedações no contrato de trabalho. Por exemplo, você não pode fazer alterações no seu contrato de trabalho que prejudiquem o colaborador, que reduz o colaborador a condições inferiores àquelas que ele já tem contratado com você. Então, seu contrato de trabalho ele pode sim ser alterado, desde que você esteja fazendo alterações que melhorem a condição, ou seja, um aumento de remuneração, um aumento de função. Você não pode contratar, por exemplo, um açougueiro e mudar a função dele para ser uma pessoa que vai fazer a limpeza da empresa, do chão de loja, e pagar menos para ele.
Você concorda que você está alterando o contrato de forma a reduzir, tá? Agora, você pode contratar um balconista de açougue e alterar o contrato, promovendo ele a açougueiro. Então, tudo que for para gerar benefício, perfeitamente você pode alterar. Tudo que for para retirar benefício, você tem uma vedação legal, nesse caso dos contratos trabalhistas, tá? Porque a justiça visa proteger esse colaborador. Um ponto importante que deve ser considerado é que até pode acontecer algumas reduções, algumas exceções, porém tem que ser assistido pelos órgãos de classe, pelos conselhos de classe, como por exemplo o sindicato, é um conselho que representa a categoria, ou até mesmo o Ministério do Trabalho, que vai dizer o que pode e não pode, porque ele vai tutelar, garantir os direitos desse colaborador. Começando pelos tipos de contratos de trabalho, tá? Existentes hoje. São 5 tipos de contrato de trabalho que você pode estar fazendo na sua empresa, e muitas das vezes o empresário tradicional ele tem algumas restrições sobre alguns aí que eu vou explicar no decorrer do trabalho. Seguindo então, quais são os tipos de contrato de trabalho existentes, tá? O primeiro contrato de trabalho existente é o contrato que a gente chama ele por tempo determinado, que chama contrato de experiência, tá? Contrato de experiência é quando você contrata um determinado colaborador e você vai analisar ele para ver se aquele cara exatamente é o que você quer. E também o empregado vai analisar o empregador para analisar se aquela empresa é onde ele quer ficar para trabalhar. Vocês concordam que tem um período de experiência? Se tudo na vida da gente nós tivéssemos um período de experiência, quantas coisas a gente evitaria de ruim? Às vezes você contrata um colaborador e na constância daquele trabalho já é uma relação conflituosa, ruim. Você já percebe que não vai dar conexão com a sua empresa. Então você pode demitir aquele funcionário com alguns ressalvas ali, alguns benefícios ali que te ajudaria você a economizar. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Toda vez que você rescinde um colaborador, você obrigatoriamente tem que pagar a multa do FGTS, que é 40% do que tem lá depositado desse colaborador. Todo mês você deposita 8% da remuneração dele. Se ele ganha R$1.000, você deposita R$80 na Caixa Econômica. É como se fosse ali uma poupancinha que ele vai poder sacar quando ele sair ali da empresa. Porém, quando você demite esse funcionário sem justa causa, sem um motivo justificado, ou qualquer que seja o motivo, você demite ele, você é obrigado a pagar 40% do que tiver lá depositado. Se esse funcionário for demitido no contrato de experiência, ele não terá direito a isso, né? Porque ele não adquiriu esse direito, que é tipicamente dos contratos indeterminados. O contrato de experiência, então o tempo máximo de um contrato de experiência é de 90 dias. Esse contrato que é de 90 dias, ele é obrigatoriamente dividido em 2 partes, tá? A primeira parte é de 30 dias, que é renovado para mais 60 dias, totalizando 90 dias. Ou ele é de 45 dias, mais 45 dias, totalizando também 90 dias. O que acontece? Se você faz um contrato com um colaborador de 90 dias, porém você opte por 30 dias renovando mais 60, você pode, ao final desses 30 dias, rescindir esse funcionário sem custo adicional. Que seriam esses custos aí de aviso prévio, multas, etc. Se você faz de 45 em 45, nos primeiros 45 dias você poderia rescindir esse funcionário sem também esses custos adicional e etc. O que é importante você, como empregador, analisar, tá? É a função que esse funcionário vai exercer. Requer muitas características, as questões humanas, as características humanas. É muito relevante na função? Quando é muito relevante, eu oriento meus clientes a fazer um contrato de 30 mais 60 dias. Por quê? Porque se ele colocou lá, por exemplo, uma operadora de caixa, que trabalha com a cara ruim ali, que trabalha chateada, nervosa, que você não tem muita certeza que ela vai tratar bem seu cliente, que é o seu, né, sua estrela dentro da sua empresa, você vai contratar ela de 30 mais 60, porque você vai tentar ali orientar, modelar. Né? Mas se não deu certo, nos primeiros 30 dias, tchau, obrigado, segue seu caminho, a empresa está aqui, não temos interesse de continuar com o seu contrato de trabalho. Se é uma função que a pessoa precisa, que a pessoa está mais relacionada a questões de conhecimento técnico, desenvolvimento pessoal técnico, você vai trabalhar um contrato de 45. É normalmente aquela pessoa que lança nota. Não é justo você analisar uma pessoa apenas em 30 dias, aquela pessoa que fica fazendo preço,
contando estoque, lançando nota na sua empresa, não é meio que injusto ali? 30 dias é muito pouco para você fazer primeiro uma avaliação. Então você estende um pouco mais para 45 dias. Se em 45 dias você viu que a pessoa não se enquadra, ou se você viu que enquadra, você vai decidir, renovo por mais 45 ou não o meu contrato de trabalho. Seu contrato de trabalho é por tempo determinado. Por que ele é por tempo determinado, o contrato de experiência? Porque ele sai de 1 dia a 90 dias. E aí, se você quer continuar com esse colaborador, automaticamente você vai ter que alterar a característica do seu contrato, deixando de ser determinado para indeterminado. Tá? No contrato indeterminado, é aquele contrato que não tem um prazo para acabar. Então, você tem um colaborador ali, trabalhando para você, que pode simplesmente ser surpreendido por uma rescisão. Ou você pode ser surpreendido por um pedido de demissão. Sem muitas delongas. Eu não quero mais trabalhar para você, eu arrumei outro emprego e quero ir embora. Ou você está trabalhando aqui para mim há 6 meses, apesar do seu comprometimento, eu não tenho interesse em continuar com o seu contrato de trabalho, por isso eu estou te demitindo aqui sem motivo algum. É porque eu não quero continuar com você na minha empresa. Esses contratos permitem fazer isso. Eles são os contratos indeterminados, que nascem a partir do contrato de experiência, terminou, que é determinado, o contrato de experiência é determinado, terminou, ele se altera e vira um contrato indeterminado. E aí você vai ter um tipo de vínculo com o seu empregado, sendo empregador você terá um tipo de vínculo com o seu empregado, que pode ser sim rescindido a qualquer tempo. Porém, quando você fizer essa rescisão, você vai ter que dar garantias mínimas para o seu colaborador. Como, por exemplo, você tem que pagar a multa do FGTS dele, que é 40% do que tiver lá depositado na Caixa Econômica, em nome dele, tá? Que é aqueles 8% que você paga todo mês em relação à remuneração dele. Você tem que pagar 40% disso e você tem que pagar, ou você tem que conceder a ele, no mínimo ali, um aviso prévio de 30 dias, tá? Corridos. Então esse colaborador tem direitos. Ele tem direito de não ser surpreendido naquele momento e também tem direito a receber uma indenização referente àquela rescisão que ocorreu para ele imotivada, tá? Em relação ao aviso prévio, é direito dele, mas é direito seu também. Você concorda que você pode ter um empregado na sua empresa que está numa função insubstituível? Hoje as empresas têm atuado de forma mais compacta. Então tem aqueles colaboradores que são ali, aquele cara. Ele não tem dois na função, só tem somente um. Se ele sai, ele vai ficar um buraco na minha empresa. Então eu também tenho direito de receber essa indenização, tá? Então o aviso prévio, ele pode ser para o empregado, mas ele também pode ser para o empregador. O empregador também recebe esse aviso prévio. Até mais, o empregador tem que ser avisado anteriormente sobre esse desligamento. Se você está demitindo um funcionário, você pode optar, tá? Você vai optar em deixar ele cumprir um aviso prévio durante os 30 dias, porém ele vai ter o direito de sair 2 horas mais cedo para ele procurar outro emprego. Obviamente, ele não teria sentido nenhum se ele tiver 30 dias para ele poder se organizar, para poder procurar outro emprego, e ele não tiver um tempo para procurar esse emprego. Então, o que o governo fala? Fala o seguinte, na CLT, esse funcionário ele tem 30 dias de aviso prévio, saindo 2 horas mais cedo para procurar outro emprego. Tá? Ou ele trabalha 23 dias corridos e 7 dias seria o somatório dessas 2 horas a menos durante os 30 dias, para ele também procurar esse emprego. O empregador é a mesma questão. Sem esse direito de 2 horas, obviamente, o direito permanece em favor do colaborador. Então, o funcionário chegou na sua empresa e diz assim, patrão, eu não quero mais trabalhar para você. Eu não tenho interesse em continuar na sua empresa. O que você vai dizer para ele? Você vai ter que cumprir aviso prévio. Muito importante acrescentar para você que você também pode não cumprir isso e me pagar isso como uma multa. Porque tem aquelas relações empregatícias que ficam muito conflituosas, que não dá nem para você ter um cara ali na empresa, ou o contrário, o funcionário também não quer continuar com o empregador. Então, ali naquela relação que é conflituosa, a justiça permite você indenizar aquele período. Então, pode ser que você não queira que ele cumpra aviso, mas você fique obrigado a pagar o aviso em forma de indenização. Ou o contrário, pode ser que o funcionário não queira permanecer com você e ele te pague. Você sabe que o funcionário te paga também na rescisão? Então vai ter lá
um valor a pagar àquele colaborador, porém, você vai ter uma indenização que ele está te devolvendo, ele está te pagando, na verdade, devolvendo, ele está te pagando para ele não continuar na sua empresa. Eu sempre oriento o pessoal da equipe técnica, quanto no atendimento, explicar para o empregador esse direito. Porque o funcionário ele é essencial na sua operação. E ele chega para você e diz assim, eu não quero mais continuar com você, eu consegui uma oportunidade melhor. Pois bem, tá ótimo, vai com Deus, tá? Mas pague aqui o aviso prévio para eu poder contratar outra pessoa e justificar o desgaste que você está gerando para mim por estar rompendo essa relação empregatícia, tá? Maravilha, até aí? Então nós falamos de contrato determinado. Seria o contrato de experiência de 90 dias, que automaticamente reverte para um contrato por tempo indeterminado, tá bom? No contrato determinado, você não teria a multa do FGTS, e no contrato indeterminado, você tem todos os encargos, que seria a multa do FGTS, mais a garantia do aviso prévio, né, que o empregado tem, e também o seguro-desemprego, quando ele é uma demissão imotivada, tá? Injustificada. Um outro tipo de contrato que é muito importante para o empregador, tá? Eu olho isso aí aos olhos do empregador, que é para quem eu falo mais, né? Que é aquele que contrata as pessoas, aquele que se vira ali para as operações acontecer. O empregador, ele tem que trabalhar entre essas modalidades de contrato, para ele buscar o melhor benefício para a empresa dele e equilibrar essa mão de obra, porque os custos operacionais hoje, numa empresa, são muito altos. Então ele tem que se justificar ali, se organizar, ele tem que se virar ali para ele conseguir encaixar isso dentro da operação dele. Um contrato que ajuda muito você se organizar é o contrato intermitente, tá? Esse contrato foi instituído a partir da reforma trabalhista em 2017. É um contrato muito importante dentro de uma empresa, tá? Eu vou dar um exemplo de um supermercado e um contrato intermitente. É aquele contrato que você contrata o seu colaborador para trabalhar em dias específicos. Por exemplo, preciso de você que vem aqui na minha empresa trabalhar, trabalha um dia para você e vai embora para casa dele. Então, trabalhei hoje, trabalha só para mim terça-feira que vem? Tudo bem. Eu vou aí trabalhar para você terça-feira que vem. Tá ótimo, maravilha. Trabalhou aquela terça-feira, chegou aquela relação. O que você precisa entender no contrato intermitente? Ele ajuda muito você se organizar na sua demanda. Vou dar um exemplo para vocês. Os folguistas do operador de caixa. Todo empregado trabalha no varejo, no supermercado, ele tem que ter no mínimo ali 2 domingos por mês de folga. Obviamente que a gente tem que olhar a convenção coletiva, porque a convenção coletiva pode dispor diferente disso. Mas a regra é que seja 2 domingos por mês de folga. Eu posso ter um funcionário, tá, que é somente para cobrir folgas. E esse cara que só cobre folga, essa pessoa, ela é contratada pela modalidade de contrato intermitente, tá? Geralmente, os mercados maiores aí, os mercados têm se organizado em ter como funcionário intermitente a dona de casa. Eu tenho reparado que essa inserção da dona de casa no mercado de trabalho tem acontecido mais pela modalidade intermitente. Por quê? Porque a modalidade intermitente permite que ela vá lá e trabalhe somente sábado e domingo. E durante a semana ela permaneça com a família dela, organizando as coisas em casa, tendo a rendinha auxiliar dela. Então você pode já deixar pré-combinado com ela que naqueles dias ali você vai precisar dela durante aquele mês. E aí, sábado e domingo, ela vai ali, cobra ali a folga do colaborador de caixa e na segunda-feira ela volta lá para a rotina dela normal. O contrato intermitente, ele tem que seguir só alguns princípiozinhos ali. Por exemplo, você tem que avisar ele que ele vai ser convocado a trabalhar para você com no mínimo 3 dias de antecedência. Você imagina, você como colaborador, numa relação empregatícia, você acorda cedo, o cara te liga, vem trabalhar hoje. Não ficaria uma relação muito ruim? Você está ali, você não sabe se vai trabalhar, você não sabe se vai, e o empregador não tem uma data certa para te convocar? A nossa legislação, ela quis harmonizar isso. Então ela regiu o seguinte: você como empregador pode ter funcionário intermitente desde que você avise para ele com 3 dias de antecedência que ele será convocado para aquele exercício laboral. Ele terá que trabalhar naquela determinada data. Então, se você tem essas regras, você está 100% certo.
A carteira de trabalho dele vai estar registrado, ele vai receber as médias conforme ele trabalhou do 13º, das férias, do FGTS e do INSS. Esse contrato ele tem que ser anotado na carteira, tá? É o cara do bico. Se você analisar para sua empresa, às vezes você perde mão de obra, você aumenta o custo operacional porque você tem que ter um funcionário mensalista para cobrir folga. Só que se você organizar bem, você tem clientes ali na sua empresa que gostaria de ir ali trabalhar 2 vezes por semana ali no máximo para poder cobrir o buraco ali da sua folha de pagamento. Tem que ser levado em consideração porque ele é determinante no computo da sua custo operacional de folha de pagamento, tá bom? Outro contrato que eu percebo ter ajudado supermercadistas, ter ajudado distribuidores, ter ajudado empresários aí que tem uma folha de pagamento muito robusta, é os contratos que a gente chama ele de home office, mas o nome técnico para ele é o teletrabalho. Ah, mas Tinelli, como que o supermercado vai ter um funcionário de teletrabalho? Vai ter. Funcionário que analisa dados para você. Aquelas pessoas que te dão relatório, sabe? Aquele funcionário que vai te dar aquelas informações precisas para você tomar decisão. Necessariamente, esse cara não precisa estar inserido dentro da sua empresa. Muitos supermercados não tem nenhum escritório estruturado. É um lugar ali que o dono vai ali para poder resolver, ficar o mínimo de tempo possível. Você pode ter um colaborador que trabalhe em casa para você, que faça todos esses relatórios para você e te entregue, te disponibilize no formato que você quer. Esse contrato, ele chama teletrabalho, ou seja, o famoso home office. E isso, cada dia mais, eu tenho presenciado nessas relações empregatícias de empresas que tradicionalmente só trabalhavam da forma física, tá? Por quê? Você vai ali, monta uma estrutura para o seu empregado, um notebook, um computador, um celular, e o seu colaborador, seu empregado, ele vai te gerar todos os relatórios necessários para poder você tomar suas decisões. Eu estou falando em termos de relatórios porque é o que eu mais vejo acontecer, tá? Quem trabalha com home office geralmente trabalha focado nessas questões de dados, processamento de dados, lançamento de notas fiscais. É possível você ter um colaborador trabalhando na casa dele, lançando as suas notas? Com certeza é possível. Atualmente, a maioria dos softwares de automação comercial já funcionam em nuvem. Então, eles são via internet. O colaborador acessa ali, ele consegue ter todas as informações da sua empresa, ele consegue lançar as notas fiscais. As notas fiscais são digitais, tá? São notas eletrônicas, então ele teria acesso a essa movimentação e ele consegue atualizar todas as suas notas fiscais, ele consegue consultar suas despesas, ele consegue montar um fluxo de caixa, ele consegue gerar relatório de margem, ele consegue te direcionar ali, ele consegue comunicar com você. O teletrabalho, ele está mais ligado à cultura do empresário do que propriamente dito na forma de trabalhar. Muitos empresários hoje, atualmente, ele tem restrições a essa questão do teletrabalho, porque ele imagina que o funcionário vai ficar em casa lá, sem fazer nada, ganhando o salário que ele está pagando. Porém, você vai medir por produtividade, forma de produção, feedback, comunicação. E você vai estar ali também pelas mesmas características do contrato de trabalho. Faz um contrato de 30 dias, renovar mais 60. Faz em formato teletrabalho. Você percebeu que esse colaborador não está contribuindo, não está gerando o resultado que gerar, você demite, está tudo certo, entendeu? Sobre o teletrabalho, o que é importante eu acrescentar para vocês, tá? Ele pode ser um teletrabalho puro só, tá? Ou ele pode ser híbrido. Então você pode organizar, tá? Essa relação empregatícia. Ele pode trabalhar no teletrabalho, só teletrabalho, ou ele pode trabalhar no teletrabalho e no presencial. Então ele pode marcar, olha, você vai trabalhar em casa, você vai trabalhar pelo teletrabalho. Então, mais um dia sim, um dia não, você precisa estar aqui na minha empresa e me emprestar as contas do que você produziu ou do quanto que você lançou de notas, eu preciso de você aqui. Então ele pode ser híbrido, você também pode definir alguns dias da semana para a pessoa trabalhar em casa. Eu vejo muito isso em supermercado, tá? Tem mudado muito essa tendência, porque tem questões que às vezes o funcionário, o colaborador do teletrabalho, ele lança as notas em casa, ele ganha por produtividade, ou seja, por nota lançada, porém ele tem que ir no supermercado para fazer inventário de estoque, contagem, conferir se a mercadoria está dando ruptura ou não. Então, normalmente, o empregador, ele define ali, ó, você vai trabalhar aqui segunda, terça e quarta, quinta e sexta em casa, eu quero todas as notas atualizadas, não quero notas pendentes para ser lançadas de um dia no outro. Esse empregador, ele vai conseguir ter mais mão de obra acessível. Ele vai conseguir alcançar aquele estudante da faculdade, que em tese teria mais afinidade com esses documentos. Ele vai conseguir acessar
de repente, tá? Uma pessoa que tem mais domínio de informática. Tudo isso que está falando, na prática, que é difícil. Mas tem gente dependente desse tipo de mão de obra. Eu não vejo outra forma de você agir dentro da sua empresa que não seja encarando esse problema de frente. Olhando para os contratos de trabalho, vai te ajudar a facilitar. Tá? Pensa você agora, para e reflete. Quem na minha empresa poderia trabalhar de forma pelo home office? Tá? Quem poderia trabalhar pelo teletrabalho na minha empresa hoje? Para e analisa. Tá? Eu vejo várias funções que poderia, como por exemplo uma pessoa que faça recrutamento e seleção, tá? Perfeitamente ela poderia, pelo híbrido, tá? Então ela vai trabalhar teletrabalho, selecionando currículos, verificando as características pessoais daquele candidato à vaga, porém ela tem que estar na sua empresa, no momento dela fazer as entrevistas de emprego, dela dar os feedbacks, ela conferir se o contrato de trabalho que for formalizado está coerente com o exercício da função. Outra pessoa pelo híbrido, pessoa que lança notas fiscais, faz escrituração administrativa, eu entendo que daria perfeitamente para trabalhar sobre esse funcionário que trabalha em casa. Uma dúvida aí que eu percebo nos clientes, o cara está em casa, como é que eu vou saber se está trabalhando ou não? Você pode fazer o controle de jornada, tá? Você pode controlar, hoje tem aplicativos, né, que do momento que ele loga o aplicativo, automaticamente registra a jornada de trabalho dele. Então você teria como controlar então essa jornada de trabalho que ele está exercendo e produtividade. A jornada de trabalho, em regra, a pessoa que trabalha por teletrabalho trabalha por produtividade ali. Perfeito? Então faço o contrato de trabalho na modalidade de teletrabalho ou na modalidade híbrido, que é aquela metade de teletrabalho, metade presencial, e preveja ali que haverá controle de jornada. Você pode ali depois confirmar através de um aplicativo. Hoje existem aplicativos aí na internet diversos, baratíssimos, que você consegue controlar a jornada de trabalho. Contrato de trabalho parcial. O que é um contrato de trabalho parcial? É um contrato que você define que o empregado trabalhar por hora dentro da sua empresa. A gente usa muito esse tipo de contrato para fazer escalas de trabalho. Aquele colaborador que trabalha 6 horas, trabalha 5 horas, se organiza para tampar buraco ali. Isso é bom para o empregado. Tem empregado que não quer trabalhar 8 horas por dia, quer trabalhar tantas horas somente. Eu não quero. Se for para ficar aqui o dia todo, eu não quero. Mas eu venho aqui, cubra os horários de almoço, tá? Que você tem aqui de folga. Eu trabalho 6 horas para completar uma escala. Então eu venho aqui, ó, por exemplo, faço o primeiro turno para você tranquilamente, mas bateu 6 horas, eu tenho que ir embora porque eu tenho compromisso. Você aumenta o seu leque de empregados ali, de colaboradores prováveis de você contratar. Quando você faz uma escala, a jornada de trabalho de um supermercado ela é muito grande. O supermercado é que abre 6 horas da manhã e vai fechar 10 horas da noite. É muito, muito amplo, né? E tem mercados que abrem 7 horas e fecha ali 20 horas. Cada loja é de um jeito, cada empresa é de um jeito. Você tem que adequar a sua realidade. Porém, se você tem um colaborador que pode trabalhar, a regra, tá? É que os contratos de trabalho permitam o seu colaborador trabalhar no máximo 8 horas por dia. Tá? E se a sua empresa tem uma jornada além dessas 8 horas, que é a grande maioria dos casos, você completa com um colaborador de 6 horas. Uma pergunta que eu recebo em relação a isso, eu recebo essa pergunta, se eu tenho um colaborador, tá, que trabalha 8 horas ganhando X, eu posso ter um de 6 horas ganhando menos? Lógico. Ele vai ganhar o proporcional das 8 horas em horas. Então, se ele trabalhou somente 6 horas, ele vai fazer jus àquele proporcional de 6 horas, tá? Então, ele ganha por hora trabalhada. Ele não ganha por contrato de valor fechado, entendeu? É importante acrescentar para vocês que o colaborador que trabalha por hora, ele também pode trabalhar pelo teletrabalho, tendo aí uma combinação expressa aí com o empregador, tá bom? Gostaria de falar de um contrato muito específico para supermercadista, tá? Para distribuidores e para gerentes de vendas aí. Esse contrato tem que ser indeterminado, ele é um contrato de gerente, tá? Esse contrato, você concorda que um gerente de um supermercado, um gerente de uma seção, ele exerce um cargo para você que é de confiança? Por que ele é de confiança? Existe uma relação ali. Ele abre a sua loja, ele fecha a sua loja, ele atende seu colaborador por você. E dentro da relação empregatícia, existe uma coisa chamada confiança. Tá? Em alguns casos, em outros não. Em outros é uma questão meramente de ali exercer a função sem vínculos. Porém, algumas funções ultrapassa a questão
do exercício prático. Gera uma relação de confiança entre as partes, tá? Aqueles colaboradores que geram para você uma relação de confiança, que o exercício da função dele é de confiança, não restringe somente ao gerente da loja, tá? Pode ser o gerente da seção, o gerente do açougue, o gerente da padaria, tá? Aquele colaborador que alcança além dos afazeres dele, tá? Aquele colaborador que é gerente, que tem um cargo de confiança, você tem que olhar para o contrato de trabalho dele e fazer um trabalho mais adequado, tá? Você tem que ter cláusulas mais específicas ali dentro do contrato de trabalho. Vou dar um exemplo do gerente da loja. Vamos supor que você tem mais de um supermercado, tá? Ou mais de uma empresa, distribuidora, etc. e tal. Você tem um gerente em cada loja, certo? Esse gerente é responsável por toda a operação da sua empresa. Por ele ser responsável por toda a operação da sua empresa, ou parcialmente a operação de um departamento, ele tem que responder por aquilo que ele faz. Quando você recebe a confiança de alguém, que você decepciona, você, em tese, não está ali sendo penalizado de alguma forma, o gerente, ou o responsável ali, o gerente de seção, ele é responsabilizado de alguma forma por aquelas atitudes dele, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês, a relação de consumo, tá? Pensa vocês que você tem um produto vencido na loja. Aí você é autuado por aquele produto que está vencido na loja. De quem é a responsabilidade daquele produto ter ultrapassado o prazo de validade e não ter sido retirado da área de venda? É o gerente que é responsável, não é você. É o gerente. No contrato de trabalho, tem que prever a responsabilidade específica dele. Por quê? Porque qualquer sanção, penalidade que vier a sofrer, você vai atribuir a ele na condição de gerente. Esse gerente, ele tem controle de jornada? Não. Porque ele é gerente, é cargo de confiança. Você vai pagar um adicional para ele em relação ao cargo de confiança que ele exerce e ele vai trabalhar para você cumprindo a jornada da sua empresa. Ele vai estar à disposição da sua empresa. Então ele deixa de ter controle de jornada e passa a receber um adicional de 40% da remuneração dele, do salário dele, que ele em tese ganharia se ele fosse um colaborador normal ali da sua operação. Gostaria de agradecer vocês hoje por ter participado da live. Espero ter contribuído com vocês em relação a essas questões relativas a contrato de trabalho. Ou seja, o empregador hoje, ele não pode ter medo de ter funcionários. Ele tem que ter coragem, ele tem que encarar, ele tem que entender o que é direito dele e entender o que é um contrato de trabalho é muito bom, é muito importante, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus, tá?